Olá, meu amigo, minha amiga. Estamos de volta para mais um encontro aqui no nosso Portal do José. Hoje num dia bastante movimentado aqui no Brasil e também repleto de muita desinformação, sensacionalismo, adulteração da realidade, omissão e, sobretudo, muita picaretagem e vigarice de alguns criminosos que estão jogando uma cortina de fumaça para ver se conseguem escapar da polícia, da justiça e da cadeia. Nada como a gente ter esse nosso espaço aqui para iluminar algumas questões, dissipar também algumas dúvidas e colocar alguns pontos aqui que os veículos de comunicação não estão abordando e até nas redes sociais também, né? Como eu disse para vocês no nosso encontro anterior, o ministro Alexandre de Moraes, ele não alterará a sua rota rumo a fazer aquilo que nós todos esperamos aqui no nosso país. A produção de justiça em relação a todos esses criminosos que ainda estão em atividade aqui no nosso país e que dependem também de uma iniciativa da Procuradoria-Geral da República que a gente tem cobrado aqui todos os dias. Nunca foi tão determinante o papel da Procuradoria-Geral da República nesse momento aí que a gente está vendo esses vigaristas atuarem, né? Bom, eu vou conversar com vocês sobre o que está acontecendo, vou dar aqui uma atualizada nos fatos, mas antes de mais nada, quero convidar você que está chegando nesse instante ao nosso portal e ainda não nos conhecia, para que, em primeiro lugar, você se inscreva aqui conosco e venha fazer parte aqui das nossas discussões, do nosso chat, compartilhe os nossos vídeos, dê o seu joinha, mande seu comentário e, se puder, se inscreva, participe aqui também do nosso clube de membros. Você que é muito bem-vindo e muito bem-vinda. Bom, gente, algumas situações aqui que nós abordamos no nosso portal, elas acabam se confirmando, né? Mas tem um ponto que eu nem enfatizei muito, que eu acho que é um ponto vital nessa discussão toda que está acontecendo, se o ministro Alexandre de Moraes está correndo algum risco, se juridicamente, o que pode acontecer no meio dessa história. E tudo se baseia numa matéria que foi publicada ontem pela Folha de São Paulo e pelo UOL. E a base dessa matéria seria uma conversa, um conjunto de conversas obtidas através do contato ali de assessores do ministro Alexandre de Moraes. Bom, essa conversa ou esse material, ele tem alguma utilidade jurídica? A resposta é não, nada pode surgir de tudo isso que você está vendo por todos os lados. E aí, então, para onde é que nós vamos? Vamos pegar aqui uma questão muito básica. O artigo 5º da Constituição do nosso país, no inciso 10º, tem essa informação aqui, ó, vital do inciso 10, que diz que são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito à indenização pelo dano material ou moral decorrente da sua violação. A Constituição brasileira está dizendo que as suas conversas, elas não podem ser interceptadas, elas não podem ser roubadas, elas não podem ser expostas sem a sua autorização. E eu te pergunto, esse material que a Folha revelou, qual é a fonte? Foi um policial que pegou isso sem autorização e entregou para um veículo de comunicação? Bom, se fez isso, ele cometeu uma ilegalidade. Portanto, o produto desse ato dele é absolutamente ilegal. Foi alguém que grampeou a conversa de uma outra pessoa? Foi um técnico de informática que foi analisar um telefone celular, ele descobriu aquilo e entregou dados que não pertenciam a ele, a alguém para poder publicar? Então, a coisa, gente, pode parecer simples, mas de fato ela né? Porque a Constituição Federal, ela protege as nossas vidas, as nossas intimidades, as nossas conversas privadas. Então, a origem dessa história toda já nasce de um vício. Isso pode ser utilizado como prova para alguma coisa? A resposta é, juridicamente não. Do ilegal, nada pode surgir. Do ilícito, nada pode surgir. Bom, esse é o primeiro ponto. E isso não é um mero ato ilegítimo, né, ou imoral. Não, isso é protegido, é criminalizado pelo Código Penal no artigo 143, que diz que divulgar a alguém sem justa causa conteúdo de documento particular ou de correspondência confidencial de que é destinatário ou detentor e cuja divulgação possa produzir dano a outrem. Pena, detenção de 1 a 6 meses. A pena é pequena, mas é crime, né? Enfim. E aí a Folha de São Paulo, com essa matéria aqui, eles sublinham aqui embaixo, né? Essa coisa assim bem ambígua, que passou batida por muitas pessoas, mas aqui, né, no nosso portal a gente não deixa passar, não.
Aqui no parágrafo diz, a Folha obteve o material com fontes que tiveram acesso a dados de um telefone que contém as mensagens, não decorrendo de interceptação ilegal ou acesso hacker. Isso não transforma esse conteúdo em algo legal. Então, da onde nasce essa história aí é o nascimento de algo ilegal e imprestável, né? Como eu disse para vocês, isso não vai dar, não pode dar juridicamente em coisa nenhuma, né? Agora, evidentemente, quem está tentando se proteger e fugir da polícia, fugir da cadeia, vai utilizar isso para fazer barulho político, mas barulho jurídico, isso aí não vai dar não, né? Bom, e hoje o ministro Flávio Dino, ele teve numa cerimônia mais cedo, e lá estava o ministro Alexandre de Moraes. E o ministro Alexandre de Moraes, primeiro que ele não cancelou o compromisso, ele foi normalmente lá e estava com o semblante todo tranquilão. E aí o ministro Flávio Dino, sobre o assunto, disse o seguinte, que eu já tinha inclusive dito para vocês aqui. Aonde está a ilegalidade dessa história toda? Aquelas conversas, no conteúdo. Eu já disse que na forma, o método que esse troço veio à tona já foi ilegal, né? Agora, em relação ao conteúdo, há alguma ilicitude no conteúdo? Também não há. Então, esse troço não tem como prosperar. Disse o ministro Flávio Dino sobre atos administrativos, ou seja, os atos que foram feitos ali entre o ministro Alexandre de Moraes e as suas assessorias. Gente, não existe juiz que não converse com a sua equipe, com seus subordinados no órgão de atuação. Não existe promotor de justiça que não converse com seus assessores. Não existe delegado de polícia que não converse, que não troque informações. Então, é muita estupidez as pessoas ficarem utilizando essa expressão atos não formais. Ué, todos os atos corriqueiros da administração pública são atos não formais, né? Ou ritos, ou não obedecem ritos específicos, né? Enfim, mas eles estão tentando deformar essa história. Disse o ministro Flávio Dino. Acusado de um crime gravíssimo, qual seja, cumpriu o seu dever. Em relação a certos parâmetros de organização do mundo, aquele que cumpre o seu dever é atacado. E nós estamos, queridos colegas que aqui estão, diante da inusitada situação em que se questiona o exercício de ofício do poder de polícia. Eu lecionei direito administrativo por algumas décadas e confesso que me sinto assim muito impactado por esse questionamento em que o Tribunal Superior Eleitoral exerce o poder de polícia, manda elaborar relatórios, esses relatórios são acostados a autos concretamente existentes e isto é visto como violação de rito. Confesso que desde ontem à noite até aqui não consegui encontrar em que capítulo, dispositivo, preceito isto viola qualquer tipo de determinação da nossa ordem jurídica. Por isso, ministro Alexandre, sei que Vossa Excelência caminha absolutamente em paz com a sua consciência e caminhe com essa convicção de que os procedimentos feitos foram o estrito cumprimento do dever legal e por isso mesmo, obviamente, isto perecerá tal qual as espumas das ondas. Então, gente, não tem o que dizer no meio dessa história, né? O ministro Flávio Dino aqui, ele falou exatamente o que nós falamos aqui no nosso Portal do José. Bom, mas aí, quando a gente vê aqui a histeria dessa gente, nós nos deparamos com alguém que estava sumidão, né? O Sr. Silas Malafaia, ele não veio a público defender o Bolsonaro da ladroagem envolvendo joias, né? Da Orcrim envolvendo joias. Ali não teve a participação do ministro Alexandre de Moraes, né? Vai dar para escapar dessa capivara? Não vai dar, né? Então, mas a questão é destruir o ministro Alexandre de Moraes. Aí a gente escuta coisas como essa aqui. É uma afronta ao povo brasileiro, uma afronta ao Estado Democrático de Direito, uma afronta às instituições desse país. Impeachment e cadeia já para esse ditador desgraçado Alexandre de Moraes. Deus livre o Brasil dessa gente. Abençoe você e sua família. Eu acho melhor o senhor pegar uma Bíblia com letras bem grandes e ficar lendo do comecinho, aguardando a prisão do ministro Alexandre de Moraes. E ele parece que não está com muito medo não, porque hoje, logo para iniciar o dia, ele determinou prender blogueiros, os blogueiros Alan dos Santos e Oswaldo Eustáquio, aliados de Bolsonaro. E outras criaturas também que estão aí com
com as capivaras, né, de crimes aí sendo reveladas, puxadas, né? Agora, o desespero dessas criaturas não está só no nosso território, não. Porque eles estavam contando muito, né, com a extrema-direita vencer as eleições nos Estados Unidos. Mas a coisa mudou bastante, né? E parece que vai ganhar, na cabeça deles, uma esquerdista, uma comunista, né, que é a Kamala Harris. Então, eles vão tomar uma esvaziada adicional no meio dessa história, né? Bom, as criaturas do mundo cão ficam dizendo coisas como essas aqui, ó. Fala, meu filho. Será Oi? passaportes e assim por diante. Se o Alexandre de Moraes continuar como ministro do STF após esse escândalo, então pode desistir do Brasil. Realmente não há mais salvação para o nosso Estado democrático de direito, nem para a nossa liberdade. Então vão se antecipando aí, vão fazendo pesquisa em promoção de passagem para fora do nosso país, propriedades, empregos, né? Porque ele vai continuar, tá? Isso aí, gente, não é chute, não. É como as coisas são. Mesmo, vamos considerar aqui que um pedido de impeachment prosperasse no Congresso Nacional e que o ministro fosse tornado empichado. Bom, quem vai decidir legalmente se isso pode ou se não pode? Quem é? É o Supremo Tribunal Federal. E vocês acham que o Supremo Tribunal Federal convalidaria uma ação absolutamente política para destruir exatamente aquele que funcionou como bastião, como uma muralha contra essa gente insana e criminosa? Então, gente, olha, o jogo está sendo jogado, mas essa gente está muito mais no campo da espuma e do delírio do que no campo da realidade jurídica, né? Após críticas, Musk reage à reportagem sobre Moraes. Uau! Escreveu Elon Musk. Gente, isso é matéria, é que o UOL está fazendo coro com a extrema-direita. Então eles estão vitaminando isso. O que a gente percebe é algumas coisas que eu já tenho falado aqui, é uma coisa que eu tenho falado sempre com vocês aqui. A extrema-direita no nosso país ela é funcional para o sistema econômico. Enquanto essas criaturas estiverem chupando as nossas energias, menos a gente vai ter energia para poder contestar uma série de iniquidades que acontecem aqui no nosso país, né? Enfim. E para finalizar, o Senado, vários senadores aqui, foram dizer, né, que vão mover uma ação de impeachment lá no Senado Federal contra o ministro Alexandre de Moraes. E quando você vê o time, só tem gente indiciada, só tem gente criminosa, gente que cometeu todo tipo de agressão à democracia do nosso país. Então, gente, é a luta de fato do bem, é a luta da Constituição, da legalidade, do Estado de Direito contra a bandidagem, os criminosos, os golpistas, os estelionatários e salafrários. É simples assim que a coisa está indo. E eu acho que a balança está pendendo muito mais para o nosso lado, né? É por isso que eu estou aqui, a gente tem que esclarecer essas coisas para não dar espaço para esse tipo de gente criminosa continuar avançando achando que não vão ter nenhum tipo de resistência pela frente. Eu fico por aqui, gente, um grande abraço, até o nosso próximo encontro. Tchau!